Boa noite, sejam bem-vindos mais uma vez aqui à comunidade adventista Terceiro Ato. Muito obrigado pela sua audiência, pelo prestígio. Desde já nós agradecemos muito por você estar conosco, nos acompanhando aqui nessas mensagens. Nós estamos dirigindo uma série sobre o Apocalipse chamada A Batalha Final. E hoje nós chegamos no quarto e último estudo dessa série. Hoje nós vamos falar sobre a marca da besta. E nós estamos muito felizes de saber que muitas pessoas ao redor do nosso país, de norte a sul, e também fora do nosso país, estão assistindo e estão prestigiando esse trabalho, essa apresentação, esse tema tão importante sobre a batalha final. Então, desde agora eu gostaria de pedir que você que está nos assistindo, compartilhe esse link, copie aí o endereço onde você está assistindo, seja no Facebook, YouTube, se você está em Nova York ou está aqui no Brasil, se você está em Portugal ou talvez na África, quem sabe aonde você esteja, que você copie esse link e compartilhe com os seus contatos. Envie agora rapidamente, escolha aí 5, 6, 10 contatos da sua agenda e convide essas pessoas para vir assistir. O tema hoje é muito interessante, a marca da besta. Nós agradecemos, portanto, a sua presença, participação. Recebemos várias perguntas durante essas semanas que estamos fazendo aqui esta apresentação. Nós conseguimos responder várias delas. Algumas foram perguntas assim que estavam fora do nosso tema. Então, nós agradecemos a sua participação e pedimos que você continue conosco aqui, acompanhando o tema de hoje e coloque o seu comentário aí no chat também, no YouTube, também aí no espaço do Facebook, onde você estiver. Esteja conosco, acompanhando e postando aí o seu comentário, diga o que você acha e não esqueça, compartilhe também esse link, tá bom? Nós vamos começar então, e para nós começarmos aqui o nosso estudo nessa noite, nós vamos fazer uma oração. Então eu vou me dirigir a essa câmera aqui
e vou convidar que você, nessa hora, feche os seus olhos para nós orarmos a Deus. Obrigado, nosso Deus, porque até aqui o Senhor nos ajudou, o Senhor nos trouxe o Espírito Santo, enviou o Espírito Santo aqui para nós, e o Espírito do Senhor tem nos ajudado ao fazermos esse estudo e aprendermos mais sobre a Palavra de Deus. E, ó Pai, nós só temos a agradecer, porque a luz da Palavra do Senhor ilumina os nossos caminhos para que nós não andemos em trevas. Esteja com cada pessoa que está nos assistindo, com aquelas pessoas que ainda estão entrando, estão sendo convidadas nesse momento a entrar e também a participar, a assistir conosco, e que o Espírito do Senhor nos dirija aqui ao manifestarmos e distribuirmos aqui a Palavra de Deus a todos. Obrigado por isso, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito bem, que bom. Relembrando aqui o nosso estudo, então, a batalha final. Na semana passada nós estudamos aqui Apocalipse 13, dos versos 11 até o 14. Você está lembrado? E hoje nós vamos estudar do verso 15 ao 18. Então você pode abrir a sua Bíblia. Pegue aí a palavra de Deus que está com você, pode ser o livro físico mesmo, ou algum arquivo eletrônico que você gosta de usar. Quem sabe pegue uma caneta também, um papel, para você ir anotando as ideias principais e também alguma pergunta, vai anotando aí para nós, tá bom? Então, Apocalipse 13, hoje nós vamos ler do verso 15 ao 18 e vamos estudar. Só relembrando que a semana passada nós estudamos sobre a besta da terra, e nós vimos aqui, identificamos esse animal, esse símbolo profético do Apocalipse, como se referindo aos Estados Unidos da América. A Bíblia diz aqui no Apocalipse 13 que os Estados Unidos começariam como um cordeirinho, mas depois se transformariam num dragão, símbolo aí da intolerância e também de perseguição. E chegamos agora nesse momento tão esperado aí, muita gente perguntando para a gente: pastor, como é que vai ser? Quando vai ser? Já está chegando o dia? Pois é, hoje chegou. Hoje nós vamos falar sobre o tão esperado tema, a marca da besta. Então vamos lá, acompanhe conosco, eu vou começar lendo aqui a Bíblia e vamos já para os nossos slides que você tem aí na tela junto com o nosso vídeo. Apocalipse 13, verso 15. Acompanhe conosco aí. E lhe foi concedido poder para dar vida à imagem da besta. E a imagem da besta falasse e fizesse morrer todos os que não adorassem a imagem da besta. Bom, esse texto aqui, então vocês sabem, está falando da besta da terra, que nós identificamos aqui como sendo os Estados Unidos da América. Quando os Estados Unidos da América formassem uma imagem da besta, e nós vimos aqui o que isso significa, imagem da besta, uma cópia daquela outra besta, a besta do mar. Então, como aquela besta surgiu no passado, através da união da religião e do Estado, da política e da religião, formando um poder único, assim também está profetizado aqui no Apocalipse que os Estados Unidos da América um dia também copiariam esse modelo. E essa cópia seria a falada imagem da besta, que está profetizado aqui no Apocalipse 13. E aqui, então, nesse verso que nós lemos, acrescenta um detalhe a mais, que quando essa imagem tivesse todo o seu poder, ela estivesse pronta, preparada, então os Estados Unidos da América iam fazer, digamos assim, morrer ou iam matar todos aqueles que não adorassem essa imagem da besta. Então aqui está uma profecia muito assim impactante para os nossos dias. E muitas pessoas têm duvidado dessa profecia, inclusive, porque ela fala de algo inimaginável. Os Estados Unidos da América, que são justamente o campeão da liberdade no mundo, através da valorização da liberdade civil e da liberdade religiosa, se tornaram uma potência no mundo. Como pode uma nação que defende a liberdade civil e religiosa, de repente, se tornar intolerante e ainda perseguir e mandar matar? Parece algo impensável, não é mesmo? Porém, é isso que a profecia diz que vai acontecer.
Mas vamos seguir aqui. Nos versos 16 a 17, nós lemos assim: a todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz com que lhes seja dada certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Bem, então aqui nós chegamos no ponto, no clímax da nossa série toda aqui, a batalha final. Essa série foi pensada justamente para mostrar a todos nós que está profetizado no Apocalipse que um dia viria a acontecer nesse mundo, seria implantada a tão falada marca da besta. O que é essa marca na besta? Por que a Bíblia diz que ela será colocada na mão direita ou na testa? Isso é simbólico ou é literal? Todas essas perguntas é que nós vamos tentar responder aqui agora. Para nós descobrirmos isso, nós devemos ter em mente um conceito muito importante. Esse conceito é o seguinte: no Apocalipse, a marca da besta aparece sempre em oposição ao selo de Deus. Então, o Apocalipse é o livro que mostra assim, a contrafação, a luta entre o bem e o mal, né? A contrafação que o mal tenta fazer do bem. Então, o grande conflito. E quando nós vamos chegamos aqui para estudar a marca da besta, nós precisamos necessariamente dar uma olhadinha sobre esse assunto do selo de Deus. Porque o selo de Deus está justamente em contraste com a marca da besta. Ok? Então vamos dar uma olhadinha na Bíblia e vamos deixar a Bíblia responder para nós o que é isso. O selo de Deus está especialmente no Apocalipse 7. Há outras passagens que falam sobre isso, mas eu vou usar o Apocalipse 7, versos 2 e 3. Você tem aí no slide, na sua tela, dizendo assim: eu vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e ele gritou com voz bem forte, dizendo: não danifiquem nem a terra nem o mar, e nem as árvores, até marcarmos com um selo a testas dos servos de Deus. Percebem que o Apocalipse fala que vai haver um movimento de selamento do povo de Deus. O que é esse selo? Por que ocorre esse movimento de selamento? Nós temos que entender isso para depois, então, nós mostrarmos ou contrastarmos com a marca da besta, ok? Bem, para isso, nós vamos aqui recorrer um pouco de história, né? Vamos voltar um pouquinho no tempo e você vai lembrar comigo de que naquela época, na época bíblica, ali até o começo da era cristã, especialmente ali no Império Romano, os documentos principais, aqueles mais importantes, eles eram selados. Você tem aí uma imagem na tela de um documento selado. Era a espécie de um rolo, um pergaminho, alguma coisa assim, e ele era amarrado e nessa amarra era colocado um selo. Esse selo era feito ou de argila ou de cera quente, e nesse selo ia o nome da autoridade que estava mandando aquele documento, que tinha redigido aquele documento. Então, o selo, naquele contexto, ele tinha um propósito muito interessante. Ele servia para garantir a propriedade, ou seja, no selo ia o nome da autoridade que tinha feito aquele documento, então, a garantia de propriedade. E segundo, também servia para proteger o conteúdo do documento. Quando alguém recebia um documento desse, se o selo estava intacto, era sinal de que o conteúdo estava protegido. Mas se por alguma razão o selo estava violado, então isso era um sinal de que o conteúdo daquele documento poderia ter sido adulterado. Então, vamos repetir aqui, 2 objetivos do selo. Primeiro, garantir a propriedade de quem estava enviando, quem tinha feito aquele documento. E segundo, proteger o conteúdo do documento. Para isso que o selo ele servia para isso. Muito bem. E olha como é interessante. Usando essa ideia cultural, Paulo escreveu lá em 2 Timóteo o seguinte: o firme fundamento de Deus permanece. Tendo esse selo, o Senhor conhece os que lhe pertencem. Então, olha aqui o sentido de propriedade, não é?
o Senhor conhece os que lhe pertencem. Esse é o selo de Deus. O selo de Deus, na verdade, é para garantir que algumas pessoas são propriedade exclusiva de Deus, aqueles que se entregaram a Cristo Jesus. Seguindo aqui então, só um detalhe, nessa outra passagem, nessa passagem de Timóteo que nós lemos, e também tem uma outra passagem em Efésios, que diz que o Espírito Santo foi nos dado como selo. Então, olha que interessante, quando o cristão aceita Cristo, quando ele se torna cristão, né, aceitando Cristo, ele recebe o Espírito Santo como um selo, uma garantia de propriedade. Deus está dizendo assim, agora você me pertence, e o Espírito Santo vai morar em você. Olha que interessante. Então, agora voltando lá para o Apocalipse, ter o selo, esse movimento de selamento que acontece no Apocalipse, fala que os servos de Deus vão ser selados na sua fronte, na testa. O selo na testa significa justamente isso. Pertencer é um sinal de pertencimento do povo de Deus. Significa que aquela pessoa pertence a Deus, ok? É esse o sentido. E aqui eu já vou falar uma coisa interessante para vocês. Na verdade, eu mencionei aqui há pouco, né? Acabei falando da passagem de Paulo, ela está aí na sua tela aí agora. 2 Timóteo 2,19. Nós ouvimos, diz aí, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo ele também crido, receberam o selo do Espírito Santo. Então, a presença do Espírito Santo na vida dos que creem significa que pertencem a Deus, ok? Então, só fechando a nossa ideia. Mas aqui um detalhe já para você. Eu vou olhar para essa câmera aqui agora e eu vou tirar uma conclusão já com você aqui. Já vou antecipar uma coisa importante aqui no nosso estudo do Apocalipse. Tanto o selo de Deus como a marca da besta são sinais invisíveis. E nós temos a certeza disso justamente ao estudarmos aqui sobre o selo de Deus. E vamos ver também isso em relação à marca da besta. Nós acabamos de ver que o selo de Deus, esse movimento do selamento que é mencionado lá no Apocalipse, está sendo feito agora, no tempo do fim. Deus está enviando o seu Espírito Santo, e também, algo mais que nós vamos ver agora em seguida, no coração daquelas pessoas que estão abrindo para Deus. E essas pessoas estão passando pelo processo do selamento. Deus está garantindo que elas pertencem a Ele. Agora, tanto o selo de Deus como a marca da besta são sinais invisíveis. Você não vê ninguém com um selo de Deus na testa. E você já vai entender o porquê disso. Vamos acompanhar aqui o restante aqui dos slides, e você já vai entender. Bem, nós temos no Apocalipse tanto o selo de Deus como a marca da besta. E a diferença entre os dois é a seguinte. O selo de Deus demonstra aqueles que pertencem a Deus e que vão ser protegidos das 7 pragas finais. Já a marca da besta é para mostrar aqueles que estão contra Deus, que não querem aceitar Deus na sua vida e que, portanto, depois vão sofrer as 7 pragas finais. Então, essa é a diferença, ok? E eu repito, tanto o selo de Deus quanto a marca da besta são sinais invisíveis. Nenhum dos dois será uma marca visível. Bom, o que é a marca da besta, então? Nós já vamos chegar lá. Eu sei que você está aflito, querendo que eu dê uma resposta rápida para você. Mas acompanhe a gente aí. Vai colocando o seu comentário no nosso chat, vai falando aí. Se você ouviu alguém falando sobre a marca da besta e tem algum comentário interessante, coloca aí para a gente saber o que você está pensando agora. E acompanhe aí o nosso estudo. Bom, voltamos agora para Deuteronômio. Essa passagem é muito importante. Lá em Deuteronômio, capítulo 6, do verso 3 até o 8. Eu vou citar alguns versos aqui. Primeiro, eu vou citar aqui o verso 6 e o 8. Está aí na sua tela. Acompanhe comigo. Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Também você deve amarrá-las como sinal na sua mão. E elas lhe serão por frontal entre os seus olhos. Olha que interessante. Aqui nós temos a mesma linguagem usada no Apocalipse. Deus, através aqui de Moisés, que foi inspirado por Deus, né, pelo Espírito Santo, está falando que é para os seus seguidores amarrarem essas palavras que estão sendo faladas aqui, nesse contexto, amarrá-las na sua mão e também colocar como sinal na sua fronte.
entre os olhos. É a mesma linguagem do Apocalipse, a mesma linguagem do selamento e também, por tabela, a mesma linguagem da marca da besta. Agora vamos entender o contexto dessa passagem. Eu convido você a dar uma olhadinha no verso 3. No verso 3, eu vou ler aqui Deuteronômio 6, verso 3. Vou olhar para essa outra câmera aqui. Deuteronômio 6, verso 3. Diz assim, olha. O contexto aqui é muito interessante. Portanto, escute Israel e tenha o cuidado de cumprir esses mandamentos, para que tudo lhes corra bem e vocês muito se multipliquem na terra que mana leite e mel, como o Senhor, o Deus dos seus pais, lhes prometeu. Prestaram atenção? O assunto aqui que Moisés está trazendo para o povo é sobre os mandamentos. Olha que interessante, eu vou ler de novo aqui essa frase, olha. Portanto, escute Israel e tenha o cuidado de cumprir esses mandamentos. A que mandamentos Moisés está se referindo aqui nessa passagem? Ora, a regra básica de interpretação da Bíblia deve ser seguida aqui. A gente deve olhar sempre o contexto da passagem. E o contexto da passagem aqui, se você retroceder o capítulo 5 de Deuteronômio, você vai achar uma coisa maravilhosa ali. Você vai achar justamente os 10 mandamentos de Deus. O decálogo, os 10 mandamentos que são mencionados lá em Êxodo 20, são repetidos aqui em Deuteronômio 5. E depois que termina esse capítulo e começa o capítulo 6, aí então Moisés diz essas palavras, olha, escutem Israel, vocês devem cumprir esses mandamentos. Então o assunto aqui, por necessidade, nós temos que entender que o assunto aqui são os mandamentos de Deus, os 10 mandamentos. E Moisés está pedindo para eles escutarem e para eles obedecerem e cumprirem esses mandamentos. E aí em seguida vem o verso 4, né? Escute Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ele é o único Senhor. E essas palavras que eu estou lhe ordenando estarão no seu coração. Você as inculcarás aos seus filhos, falarás assentado, deitado, andando pelo caminho, e você então colocará na sua mão e a colocará também na sua fronte entre os olhos. Então percebam, o assunto aqui, queridos, são os mandamentos de Deus, os 10 mandamentos. E também a questão do amor a Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas. Isso foi que Moisés, sob a orientação do Espírito Santo, disse que era para eles colocarem na mão direita e também amarrarem na sua fronte entre os olhos. Agora, pense aqui comigo. Você já viu em algum momento da sua vida alguém com os 10 mandamentos, digamos assim, colados na fronte entre os olhos? Ou quem sabe amarrado na mão? Você já viu? Será que essas palavras aqui, elas devem ser entendidas de forma literal? É isso que Deus está pedindo? Ora, eu creio que não, na verdade. Por quê? Simplesmente porque se alguém quisesse colocar os 10 mandamentos, né, escrevesse num papel, ou quem sabe colasse, amarrasse na sua testa, isso não garantiria que a pessoa ia realmente guardar os 10 mandamentos. A pessoa pode ter a cópia dos mandamentos colada na sua testa e ainda assim transgredir todos os 10 mandamentos. Portanto, não há sentido em nós pensarmos que essas palavras aqui devem ser entendidas de modo literal. Elas devem ser compreendidas de modo figurado. Figurado. E é esse o assunto principal. Agora, por que na fronte e na mão? Eu vou explicar para vocês. A fronte é um símbolo do entendimento, da razão humana. Significa que as pessoas deveriam compreender e aceitar de modo consciente os 10 mandamentos, os mandamentos de Deus. E por que a mão? Ora, a mão direita, na cultura bíblica judaica, a mão direita representa a prática, a ação. Então, sempre que a Bíblia fala sobre a mão direita, está falando que é para praticar, para colocar em prática. Então, vejam, o assunto aqui em Deuteronômio é o seguinte: Deus, através de Moisés, está pedindo que o povo aceite conscientemente, com a sua razão, o seu entendimento, os 10 mandamentos e coloque em prática. Esse é o assunto, essa é a mensagem aqui de Deuteronômio. E essa é a mensagem também lá no Apocalipse, a mensagem do selamento.
esse movimento do selamento, revelado lá no Apocalipse, é justamente para mostrar que o Espírito Santo, né, o selo de Deus, que começa com o Espírito Santo e também tem a ver com a lei de Deus, ok? Aqui é bem claro, os 10 mandamentos também tem a ver com a lei de Deus. Isso vai ser interiorizado na vida do cristão, através do seu entendimento, da sua razão. E o cristão passa agora a obedecer, a colocar em prática os mandamentos de Deus. Fazendo isso, o cristão então entra no processo do selamento. Ele está sendo selado. Deus está garantindo que ele pertence ao povo da luz, pertence ao povo de Deus. E no final vai ser protegido das 7 pragas finais. Isso é o selamento do Apocalipse. Agora, vamos voltar aqui para os nossos slides. Bom, acho que voltou tudo aqui. Acho que eu apertei algum botão errado aqui, deixa eu voltar aqui para vocês. Foi para o final aqui da nossa apresentação, mas não tem probleminha, a gente vai... Muito bem, nós paramos aqui, olha. Esse slide eu vou mostrar para vocês agora. O judaísmo ainda moderno, eu acho que tem um temporizador aí, está voltando. Bom, enquanto eles arrumam aqui para mim, deixa eu ir falando para vocês. O judaísmo moderno, ainda hoje, entende esta questão de Deuteronômio 6, versos 3 a 8, de uma forma literal. Literal. Vocês veem aí, daqui a pouco eu vou mostrar de novo. Ainda aqui na tela está passando. Deixa eu ver aqui. Ok, vamos lá. Então vocês estão vendo aí na tela. Essa é uma figura que mostra um judeu moderno usando o que nós chamamos de filactério. O que é um filactério? Essa caixinha que você está vendo na cabeça, amarrado na cabeça e na testa do judeu, e também no seu braço. Aí no braço, percebe que ele está usando no braço, perto do coração. Por quê? Eles entendem essa passagem de Deuteronômio de forma literal. De que forma? Ali está escrito assim, você deve colocar essas palavras no seu coração, não é? E na sua mente. Então, eles copiaram algumas palavras da Torá, inclusive essa que está em Deuteronômio capítulo 6, e eles colocam dentro de uma caixinha e amarram na sua testa e também perto do coração. E eles acham que assim eles estão cumprindo essa passagem de Deuteronômio 6. Ou seja, eles entendem de uma forma literal essa passagem. E eu acabei de explicar para vocês que, na verdade, essa passagem ela deve ser entendida de forma figurada. Por quê? Porque só usar uma escrita, né, dos mandamentos que seja, ou da Torá, na testa ou no braço perto do coração, não garante necessariamente que a pessoa estará realmente vivendo isso na sua vida. Ela pode transgredir todos os mandamentos e ainda andar com uma caixinha dessa quando faz a oração. Então, realmente não tem sentido nenhum a gente pensar que essa passagem ela deve ser entendida de forma literal. Ok? Muito bem. Então, na fronte, eu já disse para vocês, é porque representa a aceitação intelectual, o entendimento e a razão. E na mão, é porque na cultura judaica significa sempre, a mão direita é a prática, é a ação. Ok? Bom, então, agora vamos para a marca da besta. A marca da besta, lá no Apocalipse, diz que também será colocada na testa e na mão direita. Então vejam, se o selo de Deus é algo invisível, que vai ser colocado na testa ou na mão, assim também a marca da besta vai ser um sinal invisível que vai ser colocado na testa e na mão também. E a testa também, a fronte, também representa justamente a parte do entendimento. É alguma coisa que a pessoa vai aceitar, entender com a sua razão e vai assimilar na sua vida. E além disso, a mão direita é justamente o sentido da prática. É isso que significa na Bíblia.
a pessoa vai aceitar e vai praticar. Olha que interessante. Bom, se o selo de Deus tem a ver com os mandamentos de Deus, conforme nós vimos, a marca da besta tem a ver justamente com os mandamentos de homens. Por contraste, a gente tira essa conclusão. Para nós entendermos melhor esse assunto da marca da besta, vamos lembrar do contexto lá do Apocalipse 13 e 14, que nós estamos estudando com vocês aqui nessa série. Lá, eu mencionei para vocês, naquele contexto existe uma palavra que se destaca. Ela é repetida pelo menos 8 vezes naquele contexto, no contexto que nós estamos estudando. É justamente a palavra adorar ou adoração. Tanto o verbo adorar como o substantivo adoração aparecem ao todo 8 vezes ali nesse contexto que nós estamos estudando. Portanto, nós chegamos à conclusão que a marca da besta, ela tem necessariamente a ver com esse sentido de adoração. Você certamente já ouviu falar em algum momento da sua vida alguém falando, alguém dizendo para você que a marca da besta poderia ser um código de barras. Ou quem sabe a marca da besta poderia ser um chip eletrônico, não é? Ou quem sabe seria uma tatuagem quântica. Agora, mais recentemente, tem gente dizendo que a marca da besta pode ser até uma vacina. Olha, mas eu vou dizer para vocês aqui, nenhuma dessas opções está qualificada para ser a marca da besta do ponto de vista bíblico. Porque código de barras, chip, tatuagem quântica e até uma vacina, nenhuma dessas opções tem a ver com adoração. Eu pergunto para você, tem alguma coisa a ver com adoração essas coisas? Nenhuma. Então, você dizer que uma dessas coisas vai ser a marca da besta, você está violando o texto bíblico. O contexto da passagem aqui é claro. Quando a Bíblia repete uma mesma palavra várias vezes, é porque Deus quer dar ênfase àquela palavra, àquele assunto, àquele tema. E se adorar e adoração aparece 8 vezes aqui no contexto, é porque a marca da besta, queridos, tem necessariamente a ver com adoração. E é por isso que nós estamos dizendo que a marca da besta necessariamente tem a ver com os mandamentos de homens. Porque é justamente na lei de Deus, nos 10 mandamentos, que nós encontramos esse assunto também exposto de adoração. Mas como assim, você pergunta? Bom, deixa eu falar um pouquinho para vocês aqui sobre adoração. Vocês têm aí a palavra, o verbo adorar. Adorar tem a ver com 4 ações. Quando a gente fala adorar em português, esse verbo, na verdade, ele está muito esvaziado do seu sentido real. Porque hoje a gente pode adorar tanta coisa, né? Tem pessoas que dizem assim, eu adoro meu cachorrinho. Lógico, a gente entende o que a pessoa está querendo dizer. Ela ama o cachorrinho dela. E não tem nada de mal nisso. Está certo. Mas esse não é o sentido completo, teologicamente falando, desse verbo adorar. Adorar sempre tem a ver com 4 ações, pelo menos. E essas 4 ações estão aí na sua tela para você ver. Primeira ação, reverenciar. Reverenciar. Adoração envolve reverência. Segundo, amar. Quando você ama alguma coisa assim, de forma assim, muito intensa, você está muito próximo desse sentido de adorar. Quem adora, ama também. Terceiro, imitar. E aqui eu queria chamar a sua atenção para algo interessante. Eu vou olhar aqui para essa câmera aqui. Você, por acaso, já entrou em contato com alguns desses jovens, alguma dessas pessoas do mundo moderno que adoram, entre aspas, né, uma celebridade, por exemplo? Você já viu algum jovem, por exemplo, que tem um jogador de futebol como seu ídolo? Adora um jogador de futebol? O que ele faz? Logo, ele começa a se vestir como o seu ídolo faz, ele corta o cabelo igual ao seu ídolo, ele começa a falar da mesma maneira que o seu ídolo fala, com as mesmas palavras, os mesmos trejeitos, às vezes começa a andar da mesma forma que o seu ídolo anda. Ora, esse fenômeno de imitação é o que acontece por causa dessa questão da adoração na vida humana. Quem adora, imita. É assim que funciona.
E além de imitar, a última ação ali tem a ver com obedecer. Porque quem adora também obedece. E vocês têm aí na tela Mateus 15, verso 9. Certa vez Jesus lembrou os seus seguidores dizendo assim: em vão me adoram, falando dos fariseus, né? Jesus disse assim: em vão eles me adoram, seguindo doutrinas que são doutrinas de homens, ou obedecendo doutrinas que são de homens. Portanto, a adoração e a obediência andam juntas. Então vamos recapitular aqui. Quais são as 4 ações da adoração? Primeiro, reverenciar, amar, imitar e obedecer. Quem adora, pratica essas 4 ações. Agora talvez você esteja, quem sabe, assistindo o nosso vídeo aí, alguém mandou para você um link, você está assim só observando para ver quais são as nossas ideias. E de repente você está pensando com você assim: ó, pastor, mas para mim não se encaixa nada disso. Eu não sou nem religioso, então eu não tenho nada a ver com adoração. Ora, eu vou discordar de você, meu amigo, minha amiga. Sabe por quê? Porque a adoração é um fenômeno natural do ser humano. Tem a ver com a vida espiritual do ser humano. Todo ser humano é um ser espiritual. Nós temos um lado espiritual. E a adoração faz parte da espiritualidade humana. Isso significa o seguinte: que mesmo que você não seja religioso, entre aspas, você ainda assim adora alguma coisa ou alguém na sua vida. Mesmo que você não tenha colocado Deus na sua vida, você colocou alguma coisa ou alguém no lugar de Deus. É impossível um ser humano não adorar nada, porque isso faz parte da natureza humana. Quem não adora Deus, ou vai adorar uma outra pessoa, ou quem sabe vai adorar um outro objeto, ou ainda pode adorar uma outra ideia, uma ideologia, por exemplo. Então, ou você adora Deus, ou você vai colocar alguma coisa no lugar de Deus. É impossível alguém passar essa vida inteira e não adorar nada, ok? Por isso que a adoração é tão importante. E é por isso que Deus vai permitir, agora no tempo do fim, justamente eclodir, digamos assim, né? Estourar essa crise final, essa batalha final. Essa batalha final, queridos, é a batalha da adoração. Ou você vai adorar a Deus e guardar os seus mandamentos, ou você vai adorar a besta e guardar mandamentos de homens. É isso. O resumo de tudo que a Bíblia mostrou aqui, nessa parte do Apocalipse, é justamente essa. Digamos assim, é o clímax do grande conflito envolvendo a batalha da adoração. E eu pergunto para você desde já: a quem você vai adorar? A quem você está disposto a adorar de verdade? Essa é a maior de todas as perguntas hoje. E nós temos que refletir nisso, ok? Vamos seguir aqui. Eu vou mostrar para vocês agora qual o sentido a relação que existe dos 10 mandamentos com essa questão de adoração. Você sabe que os 10 mandamentos é formado por 2 tábuas, as tábuas da lei de Deus. Na primeira tábua nós temos 4 mandamentos, que são justamente os mandamentos que têm a ver entre Deus e nós, ou nós e Deus. A segunda tábua dos 10 mandamentos são os mandamentos que têm a ver do ser humano com o seu próximo, ok? Então, nesses primeiros 4 mandamentos, nós vemos ali justamente o assunto da adoração. E são esses 4 mandamentos que serão quebrados, serão desobedecidos por aquelas pessoas que vão adorar a imagem da besta e vão receber a marca da besta. Olha só, preste atenção, aí na sua tela. Vamos lembrar aqui, qual é o primeiro mandamento da lei de Deus? Você lembra? Está lá em Êxodo 20 e também em Deuteronômio 5. O primeiro mandamento diz assim: não terás outros deuses diante de mim. É o que Deus pede. Agora, nós estudamos no Apocalipse, e está aí até na sua tela, Apocalipse 13, verso 8, a profecia revelando que justamente quando explodir essa batalha final, quase o mundo inteiro vai adorar a besta. Ora, o primeiro mandamento diz: não terás outros deuses, não adorem mais nada. E agora, no tempo do fim, quase o mundo inteiro vai adorar a besta. Ou seja, eles vão quebrar o primeiro mandamento da lei de Deus. Agora, o segundo mandamento, o que diz o segundo mandamento? Não farás para ti imagem de escultura.
Não fazer imagens, não adorar imagens. E o Apocalipse não falou para nós, não revelou, que nós estudamos aqui, que os Estados Unidos da América vão justamente fazer uma imagem da besta? Eles vão criar uma imagem da besta, uma cópia da primeira besta, e essa imagem vai ser adorada por todo mundo, ou quase todo mundo? Ora, o segundo mandamento, portanto, vai ser quebrado por todas essas pessoas. O terceiro mandamento diz assim: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Nós não estamos estudando aqui que justamente a besta do mar, que representa a igreja romana, o romanismo, através do sistema religioso de Roma, as pessoas são levadas a buscar o perdão divino através da mediação de um sacerdote apenas, um sacerdote terrestre. E também através dos sacramentos. Se não for através dos sacramentos e da mediação de um sacerdote terrestre, é ensinado então que a pessoa não tem perdão. Ora, isso é justamente o sentido de blasfêmia na Bíblia. Blasfêmia na palavra de Deus, e você pode ver lá em Lucas 5:21, é justamente se colocar no lugar de Deus para fazer alguma coisa que só Deus pode fazer. Esse é o sentido de blasfêmia. Então vejam, o mandamento diz para não tomar o nome de Deus em vão. Esse poder que nós estamos estudando, a besta que subiu do mar, que nós estudamos, não só vai tomar o nome de Deus, como o lugar de Deus, o próprio lugar de Deus, quebrando assim o terceiro mandamento e fazendo com que as pessoas do mundo também quebrem esse mandamento. Agora chegamos ao quarto mandamento da lei de Deus. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. O sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, não é? Descansem no sétimo dia. Esse é o quarto mandamento e tem tudo a ver com adoração. É um momento, é um dia na semana, e não é qualquer dia, é o sétimo dia que Deus reservou para nós adorarmos o seu nome, adorarmos a sua pessoa. E nós sabemos aqui que justamente não é esse o dia que a maioria dos religiosos adoram a Deus, não é? Por influência do romanismo, lá nos primórdios da igreja cristã, foi mudado o dia, do sétimo dia da semana para o primeiro dia da semana. E a maioria dos cristãos hoje, incluindo aí os protestantes, a maioria, eles adoram a Deus no primeiro dia da semana, o domingo, que na verdade é um dia de adoração dentro do paganismo, serve para a adoração do sol. Nós já estudamos aqui com vocês. Portanto, aqui, queridos, nós chegamos no ponto central desse estudo. Nós vamos afirmar com todas as letras aqui para vocês. Preste atenção no que eu vou falar agora. A marca da besta será, olha que eu coloquei o verbo aqui no futuro, will be, será. A marca da besta será justamente a imposição de uma lei humana, baseada na tradição humana apenas e não no mandamento de Deus, a lei que vai ordenar as pessoas a guardar o domingo, um dia que não tem nenhum sentido na palavra de Deus. Desde o Gênesis ao Apocalipse, a palavra de Deus nos ordena guardar o sétimo dia, o sábado do Senhor. Mas um mandamento de homem vai ser novamente colocado em evidência, fazendo com que as pessoas adorem a Deus no domingo. Na verdade, elas não estarão adorando a Deus nesse dia, porque o dia que é para adorar a Deus, como eu disse, é o sétimo dia. É esse o dia que Deus aceita, e não o primeiro dia da semana. É interessante isso. Portanto, vou repetir. A marca da besta, por tudo que nós já estudamos até aqui, na própria palavra de Deus, nós chegamos à conclusão que a marca da besta será a imposição de um dia falso de guarda, o dia de domingo. Vamos avançar aqui no nosso estudo para nós tirarmos algumas conclusões. Você vai dizer assim: bom, pastor, mas espera aí, eu não aprendi isso na minha igreja. Quem sabe você está assistindo a gente aqui e você é um protestante, ou quem sabe um católico fervoroso, aqueles que temem a Deus, e a gente sabe que em todas essas profissões de fé, existem pessoas tementes a Deus, pessoas sinceras que estão buscando realmente seguir o Deus verdadeiro. E talvez você esteja se perguntando: mas pastor, eu nunca aprendi isso. Onde que realmente isso é verdade? Olha, eu vou poder citar rapidamente aqui para vocês alguns versos da Bíblia. E eu vou destacar 3 versos. Êxodo 31, por exemplo, os versos 16 e 17,
deixam claro que Deus pediu, falou, ordenou, dizendo que o sinal, a guarda do sábado, era um sinal entre Israel e Deus, um sinal para sempre. Eu até destaquei na frase aí. Será um sinal para sempre. E talvez você esteja perguntando assim, pastor, mas o texto diz claramente que é entre Deus e o povo de Israel. Eu não sou o povo de Israel, eu não sou israelita. Ora, mas lembrem vocês que Paulo mesmo falou lá em Romanos que israelita não é aquele só que tem o sangue de israelita. Israelita é todo aquele que aceita o pacto com Jesus Cristo, ou pacto com o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Todo aquele que aceita o pacto com esse Deus maravilhoso da Bíblia se torna um israelita espiritualmente falando. E só para tirar a sua dúvida, para você ter certeza que o sábado não é coisa só de judeu, olha o que está escrito lá em Israel, ou Isaías, né? Isaías capítulo 56, verso 6. Ali diz claramente, todos aqueles estrangeiros que se achegarem a mim e quiserem guardar o meu pacto, a minha aliança, quiserem ser meus servos, quiserem guardar o meu sábado, diz a Bíblia. Todos aqueles que se achegarem a mim e quiserem guardar o meu sábado, serão benditos na terra. Leia lá, Isaías 56, verso 6. Portanto, o sábado, queridos, o sétimo dia, não é só coisa de judeu. O sábado é para o mundo inteiro. Não faz sentido os 9 mandamentos da lei de Deus serem mandamentos universais para todo mundo e só o 4º mandamento do sábado ser apenas coisa de judeu. Não faz sentido esse argumento. Ou os 10 mandamentos são universais ou não são. E aí você vai dizer, pastor, mas e agora? Eu guardo domingo, como é que eu vou fazer? Ora, queridos, nós estamos justamente aqui para mostrar o que está na palavra de Deus. E é por isso que eu disse para vocês que a marca da besta está no futuro. Não significa que se você ainda guarda um dia falso, né, um dia que não foi abençoado por Deus, não significa que você já recebeu a marca da besta. De forma alguma. A marca da besta é algo que está no futuro ainda. Futuro próximo, é verdade. Muito próximo. Eu já vou mostrar para você o porquê disso. Mas então, vamos seguir aqui. Rapidamente uma questão histórica aqui. Esse livro que vocês estão vendo na tela aí é o Dicionário Patrístico e de Antiguidades Cristãs. É um livro justamente da Igreja Romana. E nesse livro é mencionado um dos pais da igreja, Inácio de Antioquia. A relação dele com os cristãos da cidade de Filadélfia. E ali eu leio o seguinte, que alguns membros daquela comunidade se haviam separado do bispo, porque consideravam necessário justamente observar o sábado, o sétimo dia. De fato, para provar que o sábado devia ser abolido em favor do domingo, Inácio de Antioquia não podia valer-se de nenhum testemunho escriturístico. Olha essa frase. Ele não podia valer-se de nenhum testemunho das Escrituras. O único argumento era que o domingo era o dia da ressurreição de Jesus. Isso está justamente num livro da Igreja Romana. Então não há nenhum segredo aqui, não há nenhum mistério, nada escondido. A própria Igreja Romana reconhece que não há nenhum argumento na Bíblia para mudar a guarda do sábado para o domingo. E isso está escrito aí. Não só nesse livro, mas em outros testemunhos também. Por exemplo, esse livro aqui, que é muito interessante, escrito por um pesquisador muito sério, John Andrews, ele resolveu estudar todos os escritos dos pais da igreja que viveram antes de Niceia, do concílio de Niceia. E ele, estudando atentamente esses escritos, ele chegou à seguinte conclusão, que a mudança do sábado para o domingo não foi por autorização de Cristo e nem dos apóstolos, mas sim foi uma mudança que aconteceu gradual na história da igreja e por influência dos pais da igreja, dos líderes da igreja que viveram justamente ali antes do período do concílio de Niceia. Olha que interessante. Portanto, não há realmente prova na Bíblia, porque na Bíblia não existe nada que mencione a mudança do dia de guarda de sábado para o domingo. E aqui um último ainda testemunho histórico, um jornal lá dos Estados Unidos, um jornal católico, ali chamado Catholic Mirror,
ele foi publicado em 1893, na cidade de Baltimore, Maryland, no estado de Maryland. E nessa matéria desse dia aí, 23 de setembro, foi justamente sobre o sétimo dia, o sábado e o domingo. E ali eu extraí esse parágrafo desse jornal, onde diz o seguinte: a Igreja Católica, durante mais de 1000 anos, antes da existência de qualquer protestante, em virtude da sua missão divina, mudou o dia do sábado para o domingo. Olha aí, está bem claro. Quem que mudou? A Igreja Católica. Isso está escrito justamente num jornal dessa igreja. O sábado cristão, como eles chamam, né? O domingo para eles é o sábado cristão. É, por conseguinte, até esse dia, o filho reconhecido da Igreja Católica como esposa do Espírito Santo, sem uma palavra de protesto do mundo protestante. Bem, vejam vocês, não há dúvida, historicamente falando, nós temos muitas evidências e comprovações de quem é que mudou esse dia. Portanto, virou uma tradição, e é uma tradição tão forte que chegou até nossos dias. Mas eu repito, ainda ninguém recebeu a marca da besta, ok? A marca da besta está no futuro. Quando estourar essa crise final, essa batalha final, todo mundo vai ter que se posicionar. Ou você adora a Deus e guarda os mandamentos, inclusive o sábado, ou você vai adorar a imagem da besta e vai guardar um mandamento que vai ser imposto, né, obrigatoriamente para todos. Agora vamos à parte final aqui do nosso estudo hoje. Essa parte final nós vamos passar rapidamente aqui algumas evidências, alguns registros históricos de como que isso está tão perto de acontecer em nossos dias. Você talvez poderia perguntar, mas será possível? Realmente os Estados Unidos vão fazer isso? Eles são um país da liberdade no mundo, sempre defenderam a liberdade. Não é possível que isso vai acontecer. Ora, acompanhem comigo aí rapidamente esses slides. Nós temos percebido, eu tenho colecionado já há 15, 20 anos, tudo o que acontece, historicamente falando, sobre esse assunto. E eu teria aqui material para apresentar mais 1 hora para vocês só sobre esse assunto. Mas eu quero aqui em 15 minutos mostrar para vocês uma pálida ideia, para vocês terem uma pálida ideia de como que esse assunto está se desenvolvendo. Eu tenho observado que desde o ano 2009, mais ou menos, para cá, portanto nos últimos 11 anos, esse assunto tem cada vez se tornado mais forte e formadores de opinião no mundo inteiro têm levantado esse assunto de um dia de guarda, né, obrigatório, digamos assim, para o mundo inteiro. Então veja aí na tela, eu vou começar citando, em 2009, para vocês terem uma ideia, em fevereiro de 2009, um programa ali nos Estados Unidos, um programa de televisão da SBS, o Sunday Morning, é um programa que passa de domingo de manhã, estava comemorando o aniversário ali do seu programa e eles dedicaram para o tema justamente do domingo. E nesse programa eu destaquei algumas frases aí. Eles entrevistaram várias pessoas. Essa autora, por exemplo, a Judite, ela escreveu esse livro que está aí na tela e ela diz assim, olha, eu não finjo ter a resposta em termos de legislação. Eu apenas comecei apontando os benefícios. Por quê? Ela está defendendo justamente a volta da guarda de um dia na semana. E ela, lógico que ela está defendendo o domingo, porque o domingo é a tradição também lá nos Estados Unidos, né? Tradição protestante. E aí no meio do vídeo, quase no final, lembremos do domingo. Lembremos que diferença ele fez por nós no passado e vamos pensar que diferença ele pode fazer no futuro também. Ou seja, um apelo bem claro aí para a guarda do domingo. E nesse vídeo, eles até relembraram o assunto dos puritanos. Quem foram os puritanos? É um grupo de protestantes, assim, bem, digamos assim, bem conservadores, quase radicais, que na época deles, em 1630, eles defendiam a guarda do domingo, assim, para todo mundo da sociedade, de forma, assim, bem radical, bem radical. E esses puritanos foram lembrados aí no vídeo. E no final termina com essa perguntinha, né? E se aquilo que eles faziam realmente era algo importante e que nós devemos praticar de novo? Essa é a perguntinha. O vídeo termina com essa pergunta, né? Foi deixado no ar aí para todo mundo que assistiu esse vídeo.
Talvez você esteja perguntando assim, pastor, você não acha difícil a primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos diz justamente que a política e a religião não devem andar juntas, elas devem andar separadas. É verdade, a primeira emenda da Constituição americana diz isso mesmo. Porém, eu vou contar uma coisa para você aqui que eu acho que você não sabe. Desde 1961, através de um processo jurídico que correu lá nos Estados Unidos e chegou até a instância máxima, a Suprema Corte Americana, está aí na tela para você ver, tá? Mike Gowan versus Maryland, 1961. Pode pesquisar aí, depois você vai ver. Foi justamente sobre essa questão de guarda de domingo, guarda de um dia da semana, um dia de guarda. E foi estabelecido então uma jurisprudência, ou seja, a Suprema Corte Americana determinou no final das contas de que se uma lei estadual prescrever a guarda do domingo obrigatória por razões seculares, ela não fere a Constituição americana. Olha que precedente isso. Prestaram atenção no que eu falei? Eu vou repetir. Se uma lei estadual ou nacional americana prescrever a guarda do domingo obrigatória por razões seculares, não estará violando a Constituição americana. Já é uma jurisprudência desde 1961. Portanto, não há dificuldade nenhuma hoje em se estabelecer, por exemplo, uma lei dominical, desde que seja por razões seculares. E aqui eu coloco entre aspas. E quais seriam essas possíveis razões seculares? Ora, é aqui que a coisa fica muito interessante hoje. Amigos, há duas razões seculares que estão assim em alta no mundo hoje. Primeiro, a questão de um dia de descanso para a família, um dia de descanso para a convivência familiar e também um dia de descanso para salvar o planeta de todas essas calamidades que estão surgindo aí no meio ambiente, no mundo inteiro. Essas duas razões são razões seculares. E essas duas razões estão levando o mundo inteiro justamente ao clímax da profecia do Apocalipse. E eu acredito que essas duas razões terão um papel muito importante, determinante, na hora de estourar lá nos Estados Unidos e depois no resto do mundo uma lei obrigatória para que todas as pessoas guardem o domingo como um dia para Deus, né? Não só para Deus, mas para a convivência familiar e para salvar o planeta das calamidades da natureza, tá bom? Eu tenho aqui vários slides aqui que eu vou passar rapidinho aqui para vocês. Por exemplo, lá na Europa, ó, desde 2011, os cristãos e sindicatos europeus estavam se unindo para defender justamente o descanso dominical. E as razões seculares são essas que eu apresentei aqui para vocês, tá bom? Surgiu também na Europa um movimento muito forte chamado Aliança, um movimento, né? A Europa, Aliança para o Domingo Europeu, digamos assim. Então, lá, o que aconteceu lá? Por exemplo, vamos citar aqui. Em 2012, 2 alpinistas subiram no pico mais alto lá na Áustria, só para colocar um cartaz escrito em alemão, que você está vendo aí, dizendo Aliança para o Domingo Livre. Ou seja, fazendo justamente apologia para a guarda do domingo. Aqui, claro, todos vocês estão conseguindo ler esses textos aí, né? Obviamente, todo mundo é poliglota aqui, né? Está escrito em polonês. E eu só consegui traduzir isso com a ajuda de quem sabe, é lógico. Mas a tradução está embaixo. Na campanha forte na Polônia para a guarda do domingo. Né? O da esquerda aí, o cartaz da esquerda diz assim, eu não compro, eu não faço compras aos domingos. E o outro diz, hoje é domingo e a mamãe está trabalhando. Olha aí, um apelo emocional, convivência familiar, uma razão secular, como nós vimos. E isso já está aumentando cada vez mais no mundo. Na França, na mesma época, vários supermercados de rede foram fechados por funcionários, né, que entraram em greve, pedindo para não tocar no domingo. O domingo é um dia de guarda, segundo eles. E por aí vai, é mais um exemplo. O descanso dominical em perigo, na Espanha. Em toda a Europa isso está acontecendo. E aqui, para você agora, talvez fecharmos com chave de ouro aqui o nosso estudo, eu não poderia deixar de mencionar esse assunto que tem se tornado talvez a pedra de toque
quando nós falamos de lei dominical, que é justamente a questão do meio ambiente. De 2007 para cá, surgiu publicamente o assunto das mudanças climáticas, ou no começo era aquecimento global. E esse assunto tem sido usado, e aqui eu não vou entrar no mérito da questão, porque esse é um assunto muito polêmico, né? Você sabe disso. Existe uma polarização no mundo sobre esse assunto, mas independente se é um assunto real ou forjado, seja lá qual for, a questão é a seguinte: ele está sendo usado por aquelas pessoas que têm justamente interesse, e aqui eu estou mencionando Roma e todos os seus satélites, todos os seus aliados, aqueles que têm interesse em implantar um dia obrigatório de guarda no mundo, e no caso o domingo, por ser o sinal de poder de Roma. Esse assunto tem sido usado justamente como uma cunha para levar o mundo a parar todas as suas atividades um dia na semana. E esse dia vai ser o domingo. Vejam, por exemplo, aqui esse texto. Eu lembro que em 2009, olha, já fazem 11 anos que surgiu esse texto na mídia. Um famoso jornal ali da Grã-Bretanha, The Guardian, um dia publicou um site com esse título que vocês estão vendo aí. Domingo lento, ou domingo mais lento, a solução simples para o aquecimento global. E nesse texto aí, é defendido claramente que se todo mundo guardasse o domingo, o mundo poderia ser salvo, o planeta poderia ser salvo das mudanças climáticas ou do aquecimento global. Vejam, isso foi em 2009, já fazem 11 anos que essa ideia tem sido plantada nos meios de comunicação e também entre os formadores de opinião. E é para esse caminho que nós estamos seguindo. Se nós dermos um salto aqui para 2015, você vai se lembrar aqui justamente da encíclica que veio lá de Roma. O Papa Francisco escreveu uma encíclica só sobre o meio ambiente. E no meio dessa encíclica, nesse texto, está claramente ali mencionado o domingo como o dia da ressurreição. E que é justamente a guarda do domingo que vai ajudar a salvar a natureza. Olha aí, não há nenhuma novidade nisso, né? As coisas não estão mais implícitas, elas já estão assim de forma explícita para todo mundo ver. Então, queridos, aqui nós temos, por exemplo, um outro recorte jornal do Canadá. E agora, nós chegamos justamente na época da pandemia. Você deve estar se perguntando, pastor, e agora na época da pandemia mudou alguma coisa? Intensificou esse processo? Com certeza. Esse recorte de jornal é agora, depois que estourou a pandemia no mundo. Por causa da pandemia, lá no Canadá, por exemplo, uma das cidades algumas cidades ali estão promovendo justamente a volta da guarda do domingo obrigatório, para que as pessoas tenham um dia sem trabalhar. Vejam, nós somos totalmente a favor de um dia de guarda, você sabe disso. Mas o dia de guarda é o sábado, é o 7º dia. E justamente esse embate entre o dia verdadeiro de guarda e um outro dia é a batalha final que vai acontecer no Apocalipse. O selamento de Deus tem a ver com receber o Espírito Santo, guardar a lei de Deus através do seu entendimento e na prática obedecer os mandamentos de Deus, inclusive o sábado do 7º dia. Enquanto que a marca da besta vai ser um movimento contrário. As pessoas que não querem saber de Deus, que não aceitam Jesus na sua vida e que vão necessariamente aceitar, ou pelo entendimento ou pela prática do dia a dia, vão aceitar um dia falso de guarda, imposto por lei civil, a começar lá nos Estados Unidos da América. Essa é a batalha final desse mundo. Essa será, né? Será a batalha final. Nós estamos próximos de chegar nesse dia. E eu pergunto para você, você está preparado para esse dia? Eu espero que você esteja. Esse dia está chegando muito rapidamente, não é? E aqui, então, olha aí, na época da pandemia, agora a igreja romana, ali na Inglaterra, resolveu estabelecer o Domingo do Clima. Você não acha isso muito suspeito, esse título? O Domingo do Clima?
Por que isso? Preparando justamente para esse momento que está chegando, a imposição da guarda dominical no mundo. Ali nos Estados Unidos, formadores de opinião já estão clamando, como vocês veem aí na tela. Tragam de volta as leis dominicais. Aí está escrito Blue Laws, Blue quer dizer azul, né? As leis azuis, porque lá na época dos puritanos, a lei dominical foi escrita num papel azul e ficou conhecida como Blue Laws, mas eram justamente a lei da guarda do domingo obrigatório, tá bom? Então, tragam de volta essas leis, esse é o clamor que já está na mídia, tá certo? Bem, só relembrando vocês mais uma vez, que a guarda do domingo é algo que ainda está no futuro. Cremos que é um futuro breve, mas ainda não é realidade hoje. Portanto, hoje ninguém recebeu a marca da besta. Independente de qualquer coisa, ninguém recebeu isso. Isso vai ser colocado quando estourar a imagem, quando for formada a imagem da besta lá nos Estados Unidos. Quando a política e a religião derem as mãos e o Congresso americano impuser uma lei de caráter religioso de forma obrigatória. Essa será a grande batalha final. O clímax do nosso estudo está justamente aqui. E eu termino aqui o nosso estudo fazendo um convite para você. Como eu disse, eu poderia mostrar muitas outras coisas aqui para vocês, mas o nosso tempo não permite. Eu convido você, inclusive, a dar uma passadinha lá no meu canal, no canal do YouTube, com o meu nome ali, Sérgio Santelli. Ali eu tenho alguns outros vídeos também sobre profecias. Eu tenho, por exemplo, uma série muito interessante ali que você devia assistir. Uma série de vídeos chamada A Lei de Deus no Tempo do Fim. Dá uma olhadinha lá no canal do YouTube, é muito interessante. E aqui, para nós hoje, primeiro, a nossa conclusão. Nós não precisamos ter medo do que vai acontecer nesse mundo. Especialmente porque no Apocalipse tem uma promessa muito bonita. Apocalipse 3, verso 10, que eu já mencionei aqui, nos outros vídeos, nos outros estudos que nós fizemos, mas eu quero deixar aqui novamente com vocês. Apocalipse 3, verso 10, diz assim: Você guardou a palavra da minha perseverança, por isso eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar e para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Percebeu? É uma promessa divina, uma das mais bonitas que tem no Apocalipse. Se você guardar a palavra de Deus no seu coração com perseverança, Deus vai te guardar da hora da provação. E a hora da provação aqui é justamente isso, essa batalha final, essa crise final que vai estourar no mundo. Portanto, seja fiel a Deus, procure seguir a Deus fielmente na sua vida, guardando os mandamentos, inclusive o 4º mandamento, que fala sobre o sábado, o 7º dia. E não precisa ter medo, porque Deus prometeu, Ele vai te guardar. E aí eu deixo aqui o último desafio para nós. Se você, por acaso, ainda não está guardando o sábado, o 7º dia, que tal agora você fazer um plano com Deus na sua vida? Para guardar esse dia, para buscar entendimento na palavra de Deus sobre o que Deus pede para você. E você guardar esse dia como uma expressão de adoração ao nosso Deus. Lembre-se, adoração também tem a ver com obediência. Quem adora, obedece. E é isso que Deus está pedindo para você. Que Deus abençoe ricamente você. Que Deus abençoe todos os seus familiares, a sua casa. E que você seja fortalecido com esse conhecimento. Que você possa fazer bom proveito dessa série, a batalha final que você assistiu aqui conosco. E não só isso, que você compartilhe com outras pessoas também esses vídeos. É o nosso sincero desejo aqui. E eu convido você agora para uma rápida oração, para nós podermos terminar aqui a nossa série de forma assim brilhante, com uma oração ao nosso grande Deus. Obrigado, Senhor, porque o nosso entendimento foi aberto e nós pudemos compreender de forma clara e absoluta o que a Bíblia diz sobre esse assunto tão importante. A batalha final que esse mundo todo vai presenciar e vai vivenciar. E nós, ó Pai, estamos sentindo que esse dia está chegando muito perto, está muito próximo de acontecer. E nós queremos, Senhor, nos preparar para esse dia.
queremos ter o Espírito Santo em nós e queremos, ó Pai, de coração obedecer a todos os seus mandamentos. Portanto, fortaleça-nos, dê-nos o teu Espírito, dê-nos força do céu para que nós possamos cumprir isso. E abençoe todos aqueles que estiveram aqui nos assistindo e continuarão ainda assistindo aqui, a comunidade do Adventista aqui do Terceiro Ato, e que muito em breve, ó Pai, nós possamos ver Jesus voltando em glória e majestade. É em nome dele que nós pedimos e agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Pastor Sérgio, muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Obrigado por esses 4 episódios. Esse aqui, em nome do Terceiro Ato, é um agradecimento e um presente para você. Muito obrigado. O pessoal já sabe o que é, mas eu gosto. Essa caneca eu acho ela muito bonita. E muito bonita, olha. Essa é para você levar, tá bom? E que você... Muito obrigado, Fábio. Obrigado você pela aula, pela essa mensagem. E eu queria deixar essa última frase que o pastor falou. Compartilhe essa mensagem. Não é simplesmente uma mensagem que eu vou assistir só um domingo à noite. Não. Essa é uma mensagem realmente que você pode e deve assistir e deve compartilhar com as pessoas aí que você conhece e que realmente precisam receber essa mensagem tão poderosa, né? A guarda de um dia. Eu sempre falo, pastor, que Deus colocou ali uma fatia, uma parte no tempo para a adoração dele. E isso realmente vai ser essa marca que vai diferenciar o povo de Deus no tempo do fim. Pastor, mais uma vez, muito obrigado. Deus abençoe seu ministério, sua família, tá bom? E que você continue sendo uma bênção ali no distrito da Vila Assunção e para as pessoas ali naquela comunidade, tá bom? Obrigado mais uma vez. Obrigado você também que nos acompanhou até agora. Uma ótima noite e nos encontramos aqui na quarta-feira às 8 horas. Tenha uma ótima semana e não se esqueça, seja forte e porque Deus sempre é contigo, tá bom? Tchau, boa noite.